Chovia forte naquela noite, o tipo de frio que corta até os ossos. Parei meu carro a algumas casas de distância e encarei a luz que brilhava da janela da minha própria sala de estar. Música, risada, o tilintar de taças. Parecia alegria. Mas do lado de fora do meu portão, meu pai estava sentado no chão molhado, o casaco encharcado, as mãos tremendo. Ele olhou para mim, os olhos vazios, a voz embargada. Filho, por que eles não nos deixam entrar? Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. As pessoas lá dentro, minha esposa, os pais dela, seus amigos, estavam comemorando como se fossem donos de tudo que eu construí. Eles achavam que eu ficaria em silêncio para sempre. Eles estavam errados. O que eu fiz em seguida acabou com o império de crueldade deles para sempre. Antes de compartilhar minha história, eu adoraria saber que você está aqui comigo. Deixe um simples oi nos comentários ou me diga de onde você está assistindo. Adoro ver até onde minha história pode chegar, porque às vezes, apenas saber que alguém está ouvindo faz toda a diferença. Obrigado. E agora, deixe-me contar tudo. Se esta história tocar você, não se esqueça de se inscrever. Toda a história que compartilho aqui vem de um lugar de verdade, dor e esperança. E talvez ela o lembre de que o silêncio também pode ser poderoso. Meu nome é Arthur Correia, e foi assim que uma noite chuvosa mudou tudo. Era o tipo de noite que fazia até o silêncio parecer frio. A chuva caía forte, escorrendo pelo capô do meu carro, enquanto eu parava a algumas casas de distância do lugar que eu costumava chamar de lar. De lá, eu podia ver as luzes vazando pelas janelas amplas, douradas, quentes, vivas. A música batia contra o vidro. Risadas iam e vinham como onda. Taças de vinho tilintavam, um som agudo o suficiente para cortar a chuva. Lá dentro, meus sogros dançavam como se fossem donos de cada centímetro daquela casa. Lá fora, meu pai estava sentado perto do portão, sozinho, encharcado, os ombros tremendo sob o peso de um mundo que eu havia esquecido. Quando o alcancei, ele ergueu os olhos lentamente, as mãos agarrando os joelhos, os olhos vidrados de frio. Filho, ele sussurrou, por que eles não nos deixam entrar? Sua voz falhou no limite da descrença, e eu juro que algo dentro de mim se partiu ao meio. Eu havia construído aquela casa do zero. Cada viga, cada painel, cada sonho nela. E agora, o homem que me criou estava sendo mantido do lado de fora como um estranho. Tirei meu casaco, envolvi-o em seus ombros e o ajudei a entrar no carro. O aquecedor ganhou vida, enchendo o espaço com um calor que não conseguia tocar a dor entre nós. Tentei ligar para Samara, mas a chamada não foi atendida. Um momento depois, uma mensagem de texto brilhou na tela. Amanhã. Ok. Amanhã. A palavra doeu mais do que a chuva. Pelo para-brisa, observei a silhueta dela na janela, descalça, rindo, girando no piso de madeira que meu pai e eu havíamos lixado juntos. Aquela imagem se gravou em mim, uma cicatriz silenciosa que eu sabia que nunca desapareceria. Eu podia ouvir a risada estrondosa de Ricardo ecoando da varanda, a voz estridente de Eliane pedindo outra rodada. E pela primeira vez em anos, senti-me um intruso em minha própria vida. Quando o segurança do portão me disse que era um evento particular, eu não discuti. Levei meu pai a um pequeno hotel no centro da cidade, paguei pelo quarto com um cartão separado. Dinheiro que eles não sabiam que eu tinha. Ele se sentou na beira da cama, ainda tremendo, os olhos buscando os meus, como se pedisse uma explicação que eu não tinha forças para dar. Eu disse baixinho: durma aqui esta noite, pai. Eu vou consertar isso amanhã. Ele não perguntou o que eu queria dizer. Talvez ele já soubesse. Enquanto eu voltava para o carro, a chuva havia afinado para uma garoa. Apoiei-me no capô, olhando para a colina onde a casa estava, brilhando
contra a névoa. Amanhã, eu disse, em voz alta, eu trarei a alma de volta para casa. Desbloqueei meu celular e abri a nota que havia escrito para mim mesmo. 20 eu, Doutora Mara. Acabar com isso. Doutora Mara Bastos. Minha abauá, advogada, saberia exatamente o que aquilo significava. Antes de ligar o motor, notei algo estranho no meu celular. Uma notificação do aplicativo de segurança. Código de acesso do portão alterado. Não por mim. Foi quando eu entendi. Eles não tinham apenas tomado a casa. Eles tinham me apagado dela. E pela primeira vez na minha vida, deixei de ser o genro quieto que deixava as coisas passarem. Amanhã, tudo mudaria. 3 anos antes, aquela colina não era nada além de um trecho vazio de terra e pedra, em plena Serra da Mantiqueira. Lembro-me de estar lá, botas cobertas de lama, segurando um copo de café da padaria, tentando imaginar a vida que surgiria dali. Eu havia prometido à minha mãe, Clara, antes de ela falecer, que cuidaria do meu pai. Não o deixe viver sozinho, ela disse, com aquela voz suave e firme. Ele é do tipo que dá tudo e não pede nada. Eu mantive essa promessa. Depois que ela morreu, convenci meu pai a morar comigo. Samara, minha esposa, sorriu e disse todas as coisas certas. Ele merece paz, ela sussurrou, tocando minha mão. Por um tempo, ela realmente quis dizer isso. Os primeiros meses foram tranquilos, quase calorosos. Meu pai construiu uma pequena oficina nos fundos. Começou a esculpir em madeira novamente. Toda manhã, ele passava café para nós dois antes de eu sair para o trabalho. O cheiro de serragem e café expresso era como eu sabia que o lar era real. Então vieram as visitas dos Monteiro. Ricardo e Eliane chegaram num fim de semana só para conhecer o lugar, disseram. Ficaram 2 semanas. Depois vieram de novo. Logo eles tinham seu próprio quarto, suas próprias opiniões. Este tapete não combina com o espaço, disse Eliane uma manhã. Deveríamos trocar essas cortinas, acrescentou Ricardo. Eu ignorei como diferenças de gosto, do tipo que vem com o casamento. Mas as coisas mudaram silenciosamente, perigosamente. Eles chamavam o quintal de nosso refúgio. Disseram ao meu pai que sua oficina cheirava o solvente e mofo. Ele parou de se juntar a nós nos jantares, preferindo comer sozinho na varanda, olhando para o jardim que ele havia plantado. Quando perguntei se ele estava bem, ele deu um sorriso pequeno e cansado. Eles não gostam de velhos por perto, disse ele suavemente. Eu disse a mim mesmo que não era tão ruim. Eu disse a mim mesmo que era assim que as famílias se ajustavam. Eu estava errado. Um dia, chegou uma carta da Associação de Moradores do Condomínio reclamando de odores químicos da oficina do meu pai. Quando verifiquei a filmagem da câmera, encontrei Murilo, primo de Samara, bisbilhotando a varanda, borrifando algo no capacho do lado de fora. Uma armação. Meu maxilar travou com tanta força que doeu. Foi a primeira vez que percebi do que eles eram capazes. 6 meses depois que eles se mudaram, minha casa não parecia mais minha. A cozinha foi reformada ao gosto de Eliane, as paredes repintadas em seu creme marfim favorito. Até o jardim foi despojado das videiras de tomate do meu pai, substituídas por sebes aparadas e rosas importadas. A mesa de jantar parecia um palco que eu estava financiando. Ricardo brincava sobre como um homem com dinheiro deveria aprender a ter bom gosto. Samara ria com ele, uma risada que não parecia mais a da minha esposa. Então, uma noite, enquanto limpava depois do jantar, Samara deixou o iPad desbloqueado no balcão. Uma mensagem brilhou no chat em grupo intitulado Família Monteiro. O tópico, fase de saída, Hélio. Proposta,
Casa de repouso, mês que vem. Meu estômago revirou. Não era apenas desrespeito. Era um plano. Tirei um print da tela e enviei para mim mesmo por e-mail, rotulando como prova 1. Naquela mesma noite, passei pelo quarto do meu pai. A luz ainda estava acesa. Ele estava sentado na beira da cama, segurando uma foto da minha mãe. Ele não parecia surpreso, apenas triste. Naquela altura, comecei a notar outro detalhe. Formulários de seguro deixados abertos no balcão. Novas assinaturas adicionadas a documentos conjuntos. O nome do beneficiário havia sido sugerido para atualização. Não era preciso ser advogado para ver aonde essa estrada levava. Fechei o arquivo e encarei meu reflexo na janela. Lá fora, o vento da Serra da Mantiqueira uivava contra o vidro como um aviso. Sussurrei para mim mesmo. Agora, eu sei contra o que estou lutando. Eu não estava mais lutando apenas contra a arrogância ou crueldade. Eu estava lutando contra uma família que achava que o dinheiro os tornava intocáveis, mas eles haviam esquecido algo simples. Toda casa, não importa o quão perfeita pareça, tem uma fundação. E a minha foi construída sobre uma promessa que eu nunca quebraria. Amanhã, eu os lembraria de quem realmente era o dono daquele terreno. Aconteceu numa quinta-feira à noite, uma daquelas noites longas e cinzentas, quando o céu parecia que ia desabar. Cheguei em casa mais cedo do que o habitual, esperando jantar com meu pai. Ao entrar, ouvi risadas vindas da sala de estar. O som de taças tilintando e vozes pingando arrogância enchiam o ar. Parei no meio da escada, logo atrás do corrimão de vidro, invisível para todos, exceto para mim mesmo. Aquele homem cheira a mofo, disse Eliane. Seu tom era casual, cruel da maneira que apenas o desprezo praticado pode ser. A voz de Samara veio em seguida, mais suave, mas mais afiada. Ele vai embora logo. Eu vou me certificar disso. As palavras caíram como um martelo. Agarrei o corrimão até meus nós dos dedos ficarem brancos. No reflexo do vidro, vi meu próprio rosto, ainda controlado, olhos vazios. Sem raiva, sem choque, apenas desperto. Recuei lentamente, peguei meu celular e apertei o botão de gravar. No final do corredor, vi meu pai pela porta semiaberta do pátio, sentado nos degraus dos fundos. A luz da cozinha se estendia pelo chão, alcançando-o, mas nunca o tocando completamente. Ele olhou para as sombras lá dentro. Depois puxou um cobertor fino com mais força ao redor dos ombros. Ele devia tê-los ouvido também, mas não disse uma palavra. Naquela noite, parei de acreditar que a decência consertaria qualquer coisa. Eu não os confrontei. Eu não gritei. Em vez disso, decidi fazer o que eles nunca esperariam. Ficar quieto e ouvir. Comecei com pequenas coisas. Escondi um microfone dentro do vaso alto, na sala de estar. Outro no corredor, perto da área de jantar. Então, uma câmera disfarçada de porta-retrato, apontada para o sofá. Cada arquivo seria carregado automaticamente para uma nuvem segura, sob um e-mail privado que ninguém conhecia. Depois disso, sentei-me à mesa da cozinha e fiz uma lista de verificação. Escritura, papéis da hipoteca, acordos da associação de moradores, seguros, contas conjuntas. Um por um, copiei, separei e os guardei em segurança. Minha casa não era mais apenas um lugar. Era uma evidência. Abri meus contatos e encontrei um número antigo. Doutora Mara Bastos, a advogada que me ajudou a me abrir minha primeira empresa anos atrás. Mandei uma mensagem. Preciso de uma estrutura para proteger ativos familiares. Confidencial, rápido, legal. Ela respondeu em menos de 1 minuto. Me ligue às 20 horas. Vamos tornar isso blindado. Mais tarde naquela noite, enquanto procurava nas gavetas da escrivaninha no escritório, encontrei um documento que me fez congelar. Era um formulário de consentimento, pré-preenchido, mas não assinado por mim. Um acordo para colocar meu pai em uma casa de repouso
para sua segurança. As assinaturas de Samara e do pai dela já estavam lá. Apenas minha linha estava em branco. Passei o polegar sobre o papel, lendo a data que haviam planejado. Daqui a 2 semanas. Eles o queriam fora antes das festas de fim de ano. Na manhã seguinte, meu vizinho, Caio Rangel, me enviou um vídeo curto da câmera da varanda dele. O clipe mostrava Murilo gritando com meu pai do lado de fora do portão, gesticulando. "Os convidados não vão se sentir confortáveis", ele gritava. Meu pai apenas ficou lá, em silêncio, as mãos nos bolsos, como um homem tentando desaparecer no frio. Caio adicionou uma mensagem. "Se precisar que eu testemunhe, eu vou." Salvei o vídeo, rotulei-o por data e fiz 2 backups. Pela primeira vez, percebi que não estava apenas reunindo provas para mim mesmo. Eu estava me preparando para uma guerra que não teria barulho, apenas precisão. Naquele fim de semana, Samara deixou seu caderno aberto no balcão da cozinha. Dentro, encontrei a lista de convidados para um evento intitulado Noite de Caridade em Nossa Propriedade. Essas 2 palavras, nossa propriedade, atingiram mais forte do que qualquer insulto. O jeito como falavam da minha casa, do meu pai, como se nós fôssemos os intrusos em seu mundo. Fechei o caderno, apoiei-me no balcão e senti a primeira calma que tive em semanas. "Esta será a última noite que eles a chamarão de deles", eu disse baixinho. Então liguei para meu pai, só para ouvi-lo respirar. "Você está bem, pai?" Ele deu uma risada suave. Disse-me que estava bem. Perguntou se eu estava comendo direito. Eu disse que o veria amanhã. Quando a ligação terminou, encarei o reflexo na janela escura novamente. Meu rosto, agora quase irreconhecível. Sussurrei. "Amanhã eu me torno o fantasma que eles criaram." Só que este conhece a lei. 1 mês se passou depois daquela noite. O inverno começava a se instalar nas colinas da serra. Finas camadas de geada se formando nas janelas a cada manhã. A casa cheirava diferente agora. Perfume forte, tinta fresca e algo levemente metálico, como dinheiro novo. Os amigos de Samara iam e vinham constantemente. Eu me movia pela minha própria casa, silenciosamente, despercebido, como um fantasma se move através de paredes que não lhe pertencem mais. Num jantar, Ricardo ergueu a taça para brindar a família. Meu pai não estava à mesa. Ele estava lá fora, na varanda dos fundos, com um pequeno aquecedor portátil, comendo de uma bandeja que eu havia levado para ele. Quando levei seu prato, Ricardo riu. "Deixe-o aprender a independência", disse ele. Eliane sorriu, girando o vinho na taça. Eu fingi rir com eles. No caminho de volta, passei a mão pela estátua de madeira perto da escada, aquela que meu pai havia esculpido. Dentro dela, eu havia escondido uma pequena câmera. Naquela noite, entrei no aplicativo do banco e senti meu estômago revirar. Uma transferência de 50 mil bays havia sido feita da nossa conta conjunta para a conta privada de Samara. O memorando dizia: "Reforma da casa." Rolei de volta pelos meses. Havia saques menores também, todos rotulados da mesma maneira. Liguei para a Dr. Amara imediatamente. "Eles estão movendo os ativos", disse ela. "Se eles consolidarem o controle, podem fazer uma reivindicação sobre a propriedade. Você precisa agir agora." "Como?" perguntei. "Vamos criar um fundo fiduciário irrevogável. Coloque seu pai como beneficiário. Você não poderá ser tocado quando estiver registrado." Então foi o que fizemos. O Fundo Fiduciário Hélio Irrevogável. Nasceu em 72 horas. Cada centavo que eu podia proteger foi redirecionado. Cada assinatura reconhecida em cartório. Eles pensavam que estavam construindo um reino. Eu já estava movendo as paredes. 2 dias depois, recebi um e-mail da Associação de Moradores. Samara havia se listado como contato proprietário principal. Eles estavam
atualizando os registros para refletir a liderança da casa. Encarei a tela até minha visão embaçar. Então imprimi novos documentos da hipoteca, assinei-os em meu próprio nome e os entreguei no cartório de registro de imóveis ao nascer do sol. Papelada era minha nova arma. Naquela tarde, Caio passou por aqui, batendo suavemente na porta. Alguém veio perguntar se eu venderia parte do meu lote dos fundos, disse ele. Disseram que é para uma expansão da entrada de carros da propriedade Monteiro. Agradeci a ele, disse-lhe para não assinar nada. O nome por si só me dizia tudo. Eles não estavam apenas invadindo, estavam reescrevendo o mapa. Naquela noite, quando verifiquei o feed da câmera, congelei novamente. Murilo estava do lado de fora, jogando a mala de lona do meu pai na lama. Meu pai se curvou lentamente para pegá-la, balançando a cabeça, mas sem dizer nada. Vê-lo se curvar daquele jeito rasgou o último pingo de paciência que eu tinha. Eu não corri escada abaixo, não o confrontei. Apenas observei, memorizando cada detalhe. A forma como a luz atingia as poças de chuva, o som dos passos do meu pai recuando, o silêncio de todos os outros. Mais tarde, sentado sozinho na sala, reproduzi o áudio daquela mesma noite. A voz de Eliane veio claramente. Assim que o pai dele se for, vamos listar esta casa no portfólio do Grupo Monteiro. Samara riu suavemente, um som tão distante que poderia pertencer a outra pessoa. Nomeei o arquivo Fraude de Herança, Evidência 1 e fiz 2 backups. Então escrevi uma nota para mim mesmo. Amanhã é o evento de caridade deles. Encerre a performance lá. Fechei o laptop e me recostei. A casa quieta ao meu redor. Pela primeira vez, não senti nada. Sem raiva, sem tristeza, sem desejo de aprovação deles. Apenas propósito. Percebi que a raiva era para pessoas que ainda acreditavam em mudança. Eu não acreditava mais. Fiquei no corredor, observando a luz piscar acima de mim. Ela zumbiu uma vez, depois se estabilizou. Uma única lâmpada trêmula se segurando contra a sontra escuridão, como um aviso ou um sinal. Eu não sabia dizer. De qualquer forma, eu aceitei. A linha entre quem eu costumava ser e quem eu estava me tornando já havia desaparecido. Daqui em diante, não haveria mais bondade a desperdiçar. Apenas provas. Apenas consequências. O sábado chegou envolto em névoa e arrogância. A casa no topo da colina brilhava mais do que nunca. Refletores banhavam a entrada de carros recém-polida, faixas tremulando no ar úmido. Eu ainda estava no escritório quando a mensagem de Samara chegou. Você não precisa vir, é principalmente família. Encarei as palavras por um longo momento, depois fechei meu laptop. Eu não estava mais com raiva. Eu só queria ver até onde eles estavam dispostos a ir. Quando cheguei em casa, o céu estava sangrando, luz na chuva. Carros lotavam os 2 lados da rua. Mercedes, BMWs, algumas limusines alugadas. A música transbordava pelos portões, do tipo que soa cara, mas vazia. Quando me aproximei, eu o vi. Meu pai, sentado no meio-fio, seu velho casaco sobre os joelhos, um pequeno saco de papel ao lado dele. Suas mãos tremiam enquanto ele olhava para cima. Eles disseram que os convidados não ficariam confortáveis, ele sussurrou, sorrindo como se não quisesse que eu o visse desmoronar. Tirei uma foto antes de falar. Não por vingança, mas para registro. Então o ajudei a se levantar, o levei ao centro e encontrei uma lanchonete tranquila que ainda cheirava a café requentado e gordura. Comemos em silêncio até que ele disse: Você não tem que lutar contra eles, filho. Eu disse a ele, suavemente: Eu não estou lutando. Estou apenas consertando as coisas. No meio do jantar, meu celular vibrou. Uma notificação brilhou. Um dispositivo offline. Eu congelei.
A câmera da sala, aquela escondida dentro do porta-retrato, tinha ficado escura. Eles a encontraram. Pedi licença, fui para o carro e abri o painel de backup. Todas as gravações dos últimos 3 dias haviam sumido, deletadas remotamente. Mas eu estava preparado para isso. Meses atrás, eu havia copiado tudo para um drive criptografado no meu escritório. Sorri para mim mesmo, uma pequena vitória sob o som da chuva no para-brisa. Do banco do passageiro, meu pai perguntou se estava tudo bem. Vai ficar, eu disse. Amanhã. Verifiquei minhas mensagens novamente. Caio, meu vizinho, havia enviado uma. Eles estão se gabando para o repórter sobre comprar o quarteirão inteiro. Devo gravar? Respondi. Não deixe que eles falem. Amanhã a história muda. Liguei para Dora. Era. Está feito? Perguntei. Ela não precisou de esclarecimentos. Desde esta manhã, sim. À meia-noite, o fundo Hélio passa a ser dono de toda essa propriedade. Tudo legal, registrado, selado. Olhei para os reflexos de neon nas poças. Bom, eu disse. Então, amanhã, eu os trarei de volta à realidade. Quando levei meu pai de volta ao hotel, ele parecia cansado, seus olhos seguindo o borrão dos faróis através da chuva. Filho, ele disse baixinho, não faça nada de que vá se arrepender. Eu balancei a cabeça. Eu não vou. Eu só quero que eles se lembrem a quem esta casa pertencia. Enquanto virávamos essa esquina, olhei para a outra colina. Através das cortinas de chuva, eu ainda podia ver o brilho dos lustres, risadas vazando pelas janelas abertas, suas vozes erguidas em um brinde. Eles estavam comemorando sob um teto que não lhes pertencia mais. Abri meu laptop naquela noite. Redigi um único e-mail para Samara, Ricardo e Eliane, anexando o aviso oficial de reatribuição de propriedade. A linha de assunto dizia: efetivo a partir de amanhã. Programei para enviar ao amanhecer. Então me recostei, fechei os olhos e deixei a chuva preencher o silêncio. Eles estavam bêbados demais, com sua própria importância para notar o chão se movendo sob eles. Que tivessem sua última noite de glória emprestada. Amanhã eu pegaria tudo de volta. Às 8h15 da manhã seguinte, a chuva já havia parado, mas o mundo ainda parecia desbotado, cinzento e cansado. A casa fedia a champanhe velho e flores murchas. Balões caíam contra o chão e guardanapos descartados pareciam confetes de uma festa que celebrava uma mentira. Estacionei no pé da entrada de carros, subi lentamente e destranquei a porta da frente com a chave reserva que eles haviam esquecido que eu ainda tinha. Ricardo e Eliane estavam na sala de estar, semi-acordados, usando as roupas da noite anterior. Samara estava sentada no sofá, o cabelo bagunçado, enrolada em um hobby de seda. Quando ela me viu, piscou com força. Você chegou cedo. Em casa, não, eu disse baixinho. Apenas visitando. Coloquei uma pasta grossa sobre a mesa de centro. Dentro estavam os documentos que acabariam com todas as ilusões que eles construíram. Escrituras certificadas, acordos do fundo fiduciário, registros autenticados e um pendrive cheio de gravações. Ricardo deu uma risada seca. Você acha que uma pilha de papel nos assusta? Não, eu disse. Mas uma ordem judicial talvez assuste. A porta da frente se abriu novamente. Doutora Mara Bastos entrou, seus saltos batendo no mármore, seguida por 2 oficiais de justiça. Suas expressões eram neutras. Oficiais, finais. Eliane se levantou de um salto. Ele forjou isso. Ele está manipulando todos vocês. Doutora Mara não vacilou. Ela pegou em sua pasta, colocou o documento do fundo fiduciário autenticado sobre a mesa e bateu no selo vermelho do cartório.
Todas as assinaturas verificadas. Todos os registros completos. A partir da meia-noite, esta propriedade pertence ao Fundo Fiduciário Hélio Irrevogável. Vocês estão invadindo. O rosto de Ricardo perdeu a cor. Os oficiais começaram a ler a ordem, suas vozes ecoando pela sala de estar que costumava ser minha. Samara olhava para os documentos como se estivessem escritos em outra língua. No andar de cima, ouvi passos. Murilo. Ele estava tentando encontrar o HD onde eu guardava meus backups. Olhei para o feed da câmera do corredor no meu celular. É melhor você dizer ao seu primo para parar de roubar evidências, eu disse calmamente. Um dos oficiais subiu as escadas. Caio chegou alguns minutos depois, segurando um jornal local dobrado. Ele acenou para mim, depois se virou para a família. Imaginei que vocês gostariam de uma cópia, disse ele, jogando-o sobre a mesa. A manchete dizia: Família Monteiro dá gala de caridade em propriedade que não lhes pertence. A mão de Samara tremeu ao ler as palavras. Você queria atenção, eu disse a ela. Agora você tem. Ricardo avançou, agarrou a borda do jornal, mas parou quando o oficial se interpôs entre nós. Por um momento, tudo o que ouvi foi o tic-tac do relógio acima da lareira. Quando ficou claro que eles não tinham mais argumentos, os oficiais lhes entregaram um aviso de 30 minutos para desocupar. Ricardo assinou com a mão trêmula. Samara caiu de joelhos na minha frente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Por favor, Arthur, não assim. Eu olhei para ela, a voz baixa, firme. Assim é a única linguagem que você sempre entendeu. Eles fizeram as malas em silêncio, jogando roupas em malas, derrubando o que restava da grandeza da noite anterior. Eliane murmurava, xingamentos baixinho. Ricardo evitava olhar para mim. Eu fiquei perto do balcão da cozinha, onde meu pai costumava tomar seu café da manhã, observando os segundos passarem no meu relógio. 29 minutos. Quando a última mala rolou pelo hall, eu os segui até a porta. O tempo acabou, eu disse. Os oficiais os escoltaram pela entrada de carros. Samara se virou uma vez no portão, os olhos vazios, os lábios se abrindo como se fosse dizer algo, mas não disse. O portão se fechou atrás deles com um estalo metálico. Pela primeira vez em meses, a casa estava silenciosa. Caminhei lentamente pelos cômodos, o ar ainda pesado, com o perfume deles, o eco de suas risadas desaparecendo. O espaço parecia irreconhecível, como a casca de algo que finalmente havia sido esvaziado de seu veneno. Abri a porta dos fundos e deixei o vento frio varrer tudo, levando embora os últimos vestígios deles. Na cozinha, a cafeteira ainda estava onde meu pai a deixou. Eu a enchi, liguei o fogo e esperei o cheiro subir, enchendo o ar com algo real novamente. Lá fora, as colinas estavam clareando, manchas de luz do sol rompendo a névoa. A batalha havia acabado, mas o silêncio que se seguiu não era paz. Era algo mais profundo. A justiça não ruge. Ela se acomoda silenciosamente, como a manhã depois de uma longa tempestade. E enquanto eu estava sentado ali, observando a luz rastejar pelo chão, eu sabia que a casa finalmente pertencia ao nome certo novamente. Não aos Monteiro, nem mesmo a mim. Pertencia ao meu pai, o homem que uma vez sentou do lado de fora, na chuva, e me perguntou: por que eles não nos deixam entrar? Agora ele podia entrar pela porta a qualquer hora que quisesse. No final da tarde, as nuvens haviam se dissipado, deixando as colinas lavadas. O sol estava baixo e suave, lançando um tom dourado sobre as árvores úmidas. Dirigi até o pequeno hotel onde meu pai estava hospedado, aquele para onde o levei naquela noite terrível. Ele estava sentado perto da janela, o jornal dobrado cuidadosamente em seu colo. Na primeira página estava-se a manchete: Família Monteiro despejada após disputa de propriedade. Ele não disse nada quando entrei.
Apenas olhou para o jornal e depois para mim. Está na hora de ir para casa, eu disse. Ele me olhou por um longo momento. Para casa? Eu assenti. Quando entramos na garagem, a casa parecia diferente. Não maior, nem mais limpa, mas honesta novamente. As faixas haviam sumido, as luzes diminuído, as risadas apagadas. Apenas o vento se movia, sussurrando pelos pinheiros. Entreguei a ele um pequeno chaveiro. Isso sempre foi seu. Ele pegou, virando o do metal na palma da mão, como se fosse algo sagrado. Seus olhos brilharam, mas ele não falou. Ele subiu na varanda, passou os dedos pelo corrimão e parou na beira do jardim. As rosas que Samara plantou haviam sumido, mas atrás delas, teimosa e forte, uma única flor rosa havia retornado. A mesma roseira que minha mãe, Clara, havia plantado 3 anos atrás. Aquela que eu pensei que tinha morrido. Lá dentro, substituí o vidro quebrado do porta-retrato da minha mãe. Enquanto eu limpava a poeira dele, a voz do meu pai veio de trás de mim. Não carregue ódio, disse ele suavemente. Ele apodrece a madeira com a qual você constrói. Parei, olhando para a foto. O sorriso da minha mãe era o mesmo. Paciente, caloroso, compassivo. Suas palavras permaneceram no ar muito depois que ele saiu da sala. Percebi então que a justiça não era sobre vingança. Era sobre restauração. E talvez o perdão, à sua maneira silenciosa, fosse a única coisa que valia a pena ganhar. Naquela noite, recebi um e-mail de Samara. A linha de assunto estava em branco. A mensagem dizia: assinei os papéis do divórcio. Estou saindo de Campos do Jordão. Eu li 2 vezes, depois deletei. Não senti vitória nem raiva, apenas o peso limpo de algo terminando exatamente onde deveria. Na manhã seguinte, Caio passou por aqui com 2 xícaras de café. A vista é sua de novo, disse ele, entregando-me uma. Sempre foi, respondi. Ele apontou para a varanda. Aquela roseira, ela está florescendo cedo este ano. Eu sorri. Acho que ela sabe que está segura agora. Quando Caio saiu, encontrei meu pai sentado do lado de fora, a luz do sol banhando seu rosto. Ele parecia em paz pela primeira vez em anos. Sentamos lado a lado sem falar, observando o horizonte desaparecer na névoa dourada. O que você vai fazer agora? Ele perguntou. Construir de novo, eu disse. Talvez não casas desta vez, talvez algo que dure mais. O vento agitou as árvores, trazendo o leve cheiro de chuva e fumaça de lenha. A casa rangeu suavemente, como se estivesse respirando novamente. Enquanto o sol se punha atrás da serra, olhei ao redor dos cômodos silenciosos, do porta-retrato consertado, do jardim florescendo, e percebi que era assim que a justiça soava. Não o barulho da punição, mas a quietude que se segue quando algo quebrado é finalmente consertado. Esta casa já fora um lugar de risadas que eu não reconhecia, silêncio que eu não merecia, e crueldade que eu deixei acontecer. Agora era simples, honesta, viva. Observei meu pai levantar seu café, o vapor subindo na última luz do dia. É o lar, ele disse baixinho. E pela primeira vez, realmente era. Quando olho para trás agora, não parece vingança, parece reparo. O que aconteceu naquela colina não foi apenas sobre propriedade ou papelada. Foi sobre dignidade, sobre um filho mantendo uma promessa à sua mãe, sobre um homem se recusando a deixar a crueldade se tornar a linguagem de sua casa. A justiça não rugiu, ela sussurrou. Ela veio na forma de janelas abertas, o cheiro de café e meu pai sentado na luz da manhã, sem medo.
É assim que a cura se parece. Não alta, não triunfante, mas estável. Às vezes, fazer a coisa certa significa perder pessoas que você um dia chamou de família. Às vezes, significa andar pela sua própria casa como um estranho até que você a mereça de volta. Mas se você já foi silenciado, deixado de lado, ou feito se sentir pequeno dentro das paredes que construiu, por favor, lembre-se disto. A verdade não precisa de permissão para existir. Ela apenas espera que você pare de se desculpar por ela. Antes de ir, quero saber que você está aqui comigo. Diga-me de onde você está assistindo ou apenas deixe um simples oi nos comentários. Toda vez que leio isso me lembra que histórias como a minha alcançam mais longe do que eu jamais imaginei. E talvez, em algum lugar por aí, alguém esteja encontrando sua coragem de volta por causa disso. E se esta história tocou você, não se esqueça de se inscrever. Não por mim, mas por toda pessoa quieta que já foi feita se sentir invisível. Este espaço é para nós, aqueles que reconstroem, que perdoam sem esquecer, que transformam casas quebradas em lares novamente. Obrigado por ouvir. Obrigado por ficar. E onde quer que você esteja esta noite, espero que encontre sua própria paz.